Começando hoje com essa questão da CETRED, falando sobre as 10 classes gramaticais, eu tenho aí, note, as respeitadíssimas universidades americanas. Primeiro papel é você localizar dentro dessa frase qual é o núcleo, que é representado sempre pelo substantivo. Note que o substantivo aqui é a classe mais importante, nuclear. Todas as outras se rendem a ela, portanto é o substantivo. O as está apontando para ela, portanto o as vai ser o que, gente? O artigo definido, não é? Não é artigo definido? Eu tenho que prestar atenção no artigo definido, que eu só posso eu só posso utilizar o artigo definido se o substantivo for definido, não é? Não é isso, gente? O que é que define esse substantivo? Eu tenho a palavra respeitadíssima, que é o quê? Não está qualificando a palavra universidade? Eu tenho um adjetivo e eu tenho o que? Americanas, que está mostrando a origem, que é também um adjetivo. Só foi possível utilizar o artigo definido nesse caso por qual razão, gente? Por qual razão? Foi por conta do quê? Aí eu vou lá. Eu uso o artigo definido se o substantivo estiver o quê? Definido. Quais são as classes que definem o substantivo? Só são 3. Quais são elas? O numeral, o quê? O adjetivo e o pronome. Eu tenho algum adjetivo definindo o substantivo aqui? Eu tenho quantos? Eu tenho 2. O que justifica o uso do artigo definido. Se fosse só assim, ó, as universidades faliram. O uso do artigo definido estaria certo? Estaria certo, gente? Por que não? Não tem nenhuma definição para ela. Qual foi a frase que eu dei? Ó? As universidades faliram. Quem é o substantivo aqui? Universidade. Então ele é o substantivo. Eu tenho a palavra falir, que é o quê? É um verbo. Ele não define substantivo não, né? O que é esse as? É um artigo. Ele é um artigo o quê? Definido. Está apontando para a palavra universidade. Em universidade eu não tenho nenhum numeral, nenhum adjetivo e nenhum pronome definindo. Portanto, o uso do artigo definido está o que aqui? É errado. Como seria o correto? Algumas universidades, umas universidades, né? Muitas universidades, todas elas estariam indefinindo o substantivo, porque o substantivo não tem nenhum numeral, nenhum pronome, nenhum adjetivo definindo. A CETRED cobra isso demais no uso do artigo definido, sobre o uso. Então fique atento a esse tipo de colocação. Nessa frase, qual é a resposta correta nessa questão? C. Letra C, não é isso, gente? Não tem nenhum problema se cair uma questão dessa, não é isso? É, professor. Ótimo. Começando hoje, falando sobre esse grande vilão aí, sobre o substantivo. Vocês viram que o material de vocês está turbinado. Olha o tamanho do TD de hoje, viu? Tem até simulado hoje. Então vamos lá. Substantivo. Vamos ler com o tio aí, que tem aí na primeira página ainda. Volta. Estou na primeira página ainda. Acompanha comigo, eu quero que você pegue o marca-texto para fazer algumas marcações aí para mim. O substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, grifa a palavra variáveis, faz plural, né? Faz mudança de gênero. É a classe de palavras variáveis que nomeiam, grifa de marca-texto aí, nomeia seres, grifou. Denominam seres. 2. Lugares. 3. Sentimentos. 4. Estados. 5. Qualidades. 6. Ações. Então, a classe do substantivo é nomear tudo isso. Seres, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Quase que eu não aprendo dessa forma, né, gente? Olha, lugar. Quais são os seres em geral? Lugar, vamos lá.
Alemanha, tá com letra maiúscula, que é um substantivo próprio, não é isso, gente? Porto Alegre, José, não é isso? Universidade Regional do Cariri, então um nome próprio aí, tá bom? Se escreve com letra maiúscula. Pode ser sentimentos como raiva, amor. Lembre-se que às vezes a prova cobra a diferença entre amor e amar. Qual é a diferença? Amar é verbo e amor é substantivo, tá bom? E a gente vai ver um por um hoje. Podem virar a folha. Primeiro conceito que a gente vai aprender sobre o substantivo é a sua classificação. Eu vou brincar aqui, gente, sobre o que é um substantivo concreto e o que é um substantivo o quê, gente? Abstrato. Tá bom? Então acompanhe comigo. Substantivo concreto é aquele, as tiazonas da educação infantil, as tiazonas, as tiazinhas, geralmente para criança a gente tem que usar de forma lúdica para ensinar, né? A gente diz, olha, substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode o quê, gente? Pegar, amassar, jogar. Eu já vi o professor dizendo, amassar, pegar, jogar. É um conceito que tem a sua verdade. Verdade, o substantivo concreto é tudo aquilo que é físico. Só que ele é metade certo. Porque assim, é tudo aquilo que eu tenho uma ideia formada na minha cabeça sobre ele. Eu vou te resumir o que é um substantivo concreto, explicando o que é um substantivo abstrato, tá bom? Então vamos lá. Se eu pedir que você pegue um papel agora e desenhe a palavra, por exemplo, amor. Desenha para mim a palavra amor. Você vai desenhar o que, gente? Um coração. Na verdade, quando você desenhou um coração, o coração, na verdade, se escreve assim, né, gente? Você não está desenhando a palavra amor. Você está desenhando um coração que age como representação de quê? Da palavra amor. Amor, portanto, é um substantivo abstrato porque ele se apoia em outro coração para que ele existir. Se eu pedisse que você desenhasse para mim a palavra viajar, desculpa, viajar é verbo, viagem, né? Se eu pedisse que você escrevesse a palavra viagem, como é que você desenharia a palavra viagem? Depende, ó, vamos lá, depende do poder aquisitivo de cada pessoa. Aí eu vou desenhar um avião, um ônibus, um pau de arara, um carro, uma moto, uma bicicleta ou a pé, tá bom? Carroça. Ou seja, depende do conceito de cada pessoa. Note que quando você desenhou... Eu não sei desenhar avião, não. Foi um tubarão aqui, né? Vamos lá. Não, gente, tá bonitinho. Pronto. Isso aqui que eu desenhei, imaginemos que isso aqui seja o quê? Um avião. Na verdade, quando eu pedi que você desenhasse a palavra viagem, você utilizou-se de outro elemento para representar a palavra viagem. Logo, nós temos o substantivo o quê, pessoal? Abstrato. É esse o conceito de abstrato. É tudo aquilo que se apoia em outro elemento para que possa existir. Desenha para mim agora a palavra altura. Aí vai me desenhar, né? Aí lá, vai desenhar o quê? Um edifício, né? Vai desenhar o quê? O World Trade Center que veio abaixo já. O que é que você vai fazer? Vai se apoiar em outro para existir. Agora, se eu pedir que você desenhe, por exemplo, a palavra fada. Se eu pedir... Você não tem uma ideia formada do que seja fada? Tem. A Tinkerbell vem na minha cabeça, mas eu posso também lembrar daquele ser que fica no Labirinto Fauno. Você viu esse filme, o Labirinto Fauno? Que a fada é totalmente desconstruída. É um inseto muito feio que quebra todo o meu conceito Disney de fada, né? Então eu não tenho mais a Tinkerbell, eu tenho tipo um gafanhoto muito feio, né? Tudo é desconstruído naquele filme. É muito bom o Labirinto Fauno, vocês deviam ver, tá? Não agora, depois do concurso, depois de aprovado. Então é isso. Fada, tem uma ideia formada sobre ele, eu tenho um substantivo o quê, pessoal? Concreto. Dragão, concreto ou abstrato? Concreto, porque eu tenho uma ideia formada sobre ele. Vamos lá. Segunda-feira. É um substantivo concreto ou abstrato? É abstrato também. Eu vou desenhar o quê?
Vou desenhar. Na verdade, a tristeza começa no domingo, quando a gente escuta a música do Fantástico, né? Pam, 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 pam. Amanhã é segunda, aí vem a lembrança, né? Então é isso, pessoal. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira são substantivos abstratos porque não tem representação, né? Vamos lá, 5 quilos. Você vai desenhar o número 5, né? O quilo, você desenha mais uma coisa. Eu também tenho uma abstração, tá bom? Substantivo concreto e abstrato feito. Vamos responder essas questõezinhas aí de forma oral. Vamos lá. Eu digo o seguinte, nessa questão da CONZEP. Assinale a alternativa em que não há um substantivo abstrato. Letra A. Quem são os dois substantivos aí? Eu tenho concessão, grifa, e eu tenho a palavra alvará. Concessão não é o ato de permitir? Desenha para mim a palavra concessão. Não. Então eu desenho duas mãos pegando para dizer que houve a permissão. Ou seja, não tem. É um substantivo o quê, pessoal? Abstrato. Alvará é um elemento físico, né? Um documento. É o alvará ali mesmo. Ele não se apoia em nenhum outro, não. É um substantivo o quê? Concreto. Criança é o quê? Concreto. E pobre? Pobre é adjetivo, não é substantivo. Criança é um substantivo concreto. Umidade? Abstrato. Clima? Abstrato. Palidez? Abstrato. Doente? É concreto. Toma cuidado, tu está confundindo doente com doença. Doença é abstrato. Doente é o quê? É o concreto, vê o doente, o próprio, com a doença, né? O doente tem a doença. Então tá perguntando aí o que é, gente, em que não há um substantivo abstrato. Qual é a letra? B de bola. Número 2. Ele pede que possui... O que é que a palavra respectivamente quer dizer? Em ordem, né? Oi. Concessão é concreto ou abstrato? É abstrato. A concessão é o ato de permitir. É concreto. Vamos lá, gente. Ele quer um que seja na ordem, concreto e abstrato. Vamos lá. Vinho. Concreto. Cerveja. Concreto também. Vinho e cerveja, duas coisas, né? Vamos lá. Felicidade. Abstrato. Altura. Bruxa. Trabalho. Então, letra C. Ele quer de um concreto e um abstrato ao mesmo tempo, né? Você está vendo que essa questão estava brincando com o conceito que aquela coisa de pegar com a mão, não é? Bruxa eu não posso pegar. Brasil é concreto e fada? Concreto também, viu? Na terceira, a Serquitam pediu o seguinte. Leia os provérbios e marque aquele que apresenta substantivos abstratos. Ela não disse somente, ela disse substantivo abstrato. Então, eu vou procurar pelo menos um, né? Vamos lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem são os substantivos aí, grifa? Água, pedra, só. Água e pedra, né? Deixa eu ver. Água é concreto e pedra é concreto. Letra A já foi. Grão, grão, galinha, papo. Grão é o quê? Galinha. Papo. Ó, preste atenção, o papo é o papo da galinha, é uma parte física. Se fosse o papo, o ato de conversar, seria abstrato. Depende do contexto, né? Vamos lá. Roupa e casa. Concretos. Vida, esperança. Abstratos. Letra o quê, gente? D, não é isso? Quarta questão, tá perguntando o seguinte, ó. Os vocábulos responsabilidade, alternância, sucessão e efetividade são substantivos derivados de verbos abstratos que indicam resultado de ação. Eita, que pergunta grande. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos lá. A responsabilidade não é o ato de ser responsável? É abstrato ou concreto? É abstrato, é abstrato. Desenha para mim a palavra responsabilidade. Vai desenhar Vitor. Alternância. Concreto ou abstrato? Sucessão. Abstrato. Efetividade. Abstrato. Você nota que todos eles derivam de verbo. Tudo que é derivado de verbo também é abstrato, viu? Então vamos lá.
São exemplos de substantivos derivados de verbos abstratos, certo ou errado? Certo. E indicam o resultado de uma ação. Vamos lá. A responsabilidade não é o ato de ser responsável? A alternância não é o ato de alternar? Sucessão não é o ato de suceder? Efetividade não é o ato de se efetivar? Tá certo? Não é não? Caneta. Começando aqui a explicação. Caneta, cada substantivo tem 4 classificações, não é isso? A primeira classificação dele é perguntar se ele é simples ou composto. Vamos lá. É formado por 2 elementos ou só um? Só um. Portanto, ele é o quê? Simples. Então, qual seria o substantivo composto? Guarda-roupa, beija-flor, telefone. Não é isso? Aí vamos lá. Primitivo ou derivado? A palavra caneta deriva de algum elemento? Não. Se fosse assim, a canetada que ele me deu, doeu. Canetada vem de quê? De caneta. E seria um derivado da palavra canetada. Caneta, ele é o quê? Simples. Ele não deriva de nenhum outro. Oh, comum. Que simples, comum. Comum. Na verdade, não. A questão que eu estava dizendo de derivado é primitivo e derivado. Portanto, ele é o que aqui? Primitivo. Não. Vamos lá. Primitivo e derivado. Canetada seria derivado. Caneta é o que? Primitivo, porque ele não deriva de nenhum outro. A terceira é perguntando se ele é o que? Próprio ou comum. Aqui está em específico, tipo caneta Bic. Não, Bic seria um substantivo próprio. Todo substantivo próprio tem que começar com letra o quê, pessoal? Maiúsculo, então um B maiúsculo. Caneta, portanto, é o quê? Comum, não é um específico. Quarta classificação, que é a mais importante, que a gente falou agora há pouco, é de substantivo concreto ou abstrato. Quando eu peço para desenhar a palavra caneta, você desenha a própria caneta? Sim, portanto, ele é o quê, gente? Concreto. Como seria um exemplo de um substantivo abstrato? Amor, ódio, medo, altura, por aí vai. Esse substantivo caneta tem 4 classificações. Isso aqui é muito básico. Ninguém tem problema com isso. E vou para a 5ª classificação do substantivo, que ela tem que se fazer de forma isolada, que é a questão do coletivo, né? O coletivo. Assembleia é grupo de quê? Pessoas. Banca. Banda. E bando? Batalhão. Soldados. Caravana. Viajantes. Cavalgada. Cavaleiros. Comunidade. Cidadãos. Corja ou isso é a cara da banca de vocês. Olha, Choldra é o coletivo de... Quem é que sabe disso, minha gente? Pelo amor de Deus. A gente chama é cafuçada, né? De malandro. Chusma. Vocês estão vendo isso aí? Gente, vocês grifem as mais estranhas, que é essa que a banca escolhe, viu? Vamos grifar a chusma aí. Congresso, ladrão ou parlamentar. Elenco. Ah, essa falange eu sabia. Falange. Farândula. Horda. Gente, horda também pode ser de zumbi, viu? Que foi colocado na literatura agora. Zumbi, bota zumbi aí. Coletivo de zumbi, horda. Junta, que pode ser o que, gente? Médicos. Malta. Orquestra. Plateia. E por aí vai um monte de coletivo. Em casa você vai grifar os mais estranhos. Isso aqui serve de estudo para você, tá bom? Uni quer dizer o que, gente? Um só. E os biformes, 2. Ou seja,
O gênero substantivo existe a possibilidade de ser biforme, ou seja, um gênero para o masculino e para o feminino, que eu posso dizer, por exemplo, menino, como é que eu faço o feminino? Menina. Isso, com a diferença de O e de A. Eu posso ter uma alteração de uma palavra mais ou menos, uma alteração maior, tá bom? Quase que a palavra em toda. Por exemplo, a palavra rapaz. Como é que eu faço o plural de rapaz, gente? Não é moça não, é rapariga. Se a banca perguntar qual é o feminino de rapaz, o pessoal, por uma questão de educação, que as pessoas aqui no Brasil têm outra conotação a palavra rapariga, prefere moça. Aí diz rapaz, aí moça. Não, rapaz, rapariga. Moço, moça. Então toma cuidado nessa questão lá na prova da CETRED. Ou seja, eu tenho uma mudança quase que completa na palavra, que se alterou, não é isso? Rapaz, rapariga. E também tem o fenômeno do plural de ser uma palavra totalmente diferente. Por exemplo, eu posso dizer boi, o que, gente? Vaca. Note que a palavra mudou totalmente. E outra coisa, substantivos biformes também invadem os animais, porque eu tenho uns epicenos lá nos uniformes que é só para animais que não tem uma diferenciação assim de palavra para um para outro. Posso fazer também o que, gente? Homem, fica como? Mulher. E por aí vai. Nos substantivos uniformes, eles se dividem em 3 partes, como você pode acompanhar no material de vocês. Eu tenho os substantivos uniformes que se chama comum de 2. Eu sempre digo, esse comum de 2, eu boto a dica em cima, você pode rabiscar no de vocês, comum de 2 artigos. Ou seja, nos substantivos uniformes, eu só tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. É a única forma, que serve tanto para o masculino como para o feminino. Ou seja, a forma é unissex, para homem e para mulher. Por exemplo, eu tenho a palavra pianista. A palavra pianista, ela tanto serve para homem como para mulher. Eu vou chamar a palavra pianista de comum de 2, que o elemento que faz a diferenciação de gênero é através do quê? Do artigo o pianista, a pianista, tá bom? A partir de 2014, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, ela obrigou o VOLPE, ela fez esse pedido e houve por emenda parlamentar a troca da palavra presidente, que era o presidente e a presidente. Era comum de 2 a palavra presidente e foi lá para os biformes. Ficou presidente, não foi? Presidente. E como é que eu faço o feminino? Presidenta. Legal, a questão de gênero, foi bem-vinda essa troca aí. E foi adaptado, tá bom? Então... Bom, os melhores dicionários já registram ele como biforme, tá? O VOLPE também está registrando, então acredito que não. Nunca vi cobrando isso, mas acredito que não. O VOLPE já registrou, tá? Então eu tenho o pianista, a pianista, o carteiro, a carteira. É verdade, faz feminino aí, né? Vamos lá, pessoal, deixa eu pegar outro aí, ó. Se fosse a palavra gerente, como é que ficaria? O gerente. Como é que ficaria? A gerente. Você vê que não troca a palavra é igual para ambos os sexos e comum de 2 eu faço a troca dos artigos. Nos substantivos, o próximo que a gente vai chamar de sobrecomum. Sobrecomum. Ai, deixa eu falar aqui uma coisa do comum de 2, que foi até meme no país inteiro. O juiz Sérgio Moro falou o conge, não foi? O conge, a conge. Aí a gente passa a mão na cabeça. Eu evitei falar sobre o assunto, mas não, vamos lá. É o e a. O cônjuge. Fala essa palavra, gente. É ruim falar na boca, né? É impalatável isso, ó. Cônjuge. Aí ele se enrolou disso, ele estava nervoso, ele disse conge. Conge, o conge, a conge, aí virou meme. Gente, é o cônjuge, a cônjuge.
Antes da reforma de 72, acho que foi 72 a reforma gramatical, o cônjuge era sobrecomum. É tanto que se você verificar nesse pessoal mais antigo, na certidão de casamento tinha o cônjuge masculino, o cônjuge feminino. Então, era sobrecomum, agora tá não, agora ele tá comum de dois, é o cônjuge a cônjuge. Daqui a pouco ele só pra cá. Não é? Tá subindo? Aí fala cônjuge, cônjaja. Já pensou isso aí? Vamos lá, gente. Sobrecomum. No sobrecomum, nem o artigo consegue definir o gênero dessa palavra. Eu posso dizer, por exemplo, a pessoa. A palavra pessoa é um sobrecomum porque esse artigo não está determinando o sexo. Aliás, o gênero, o sexo da palavra pessoa. A pessoa pode ser um homem? Pode. E como pode ser também o quê? Uma mulher. O artigo não define o sexo dessa palavra. Define o gênero, que é gênero feminino. Mas o sexo é homem ou mulher. A criança. A criança pode ser um rapaz? Claro que pode. A criança é feminina a palavra, mas o sexo que se dirige a uma pessoa, não. Vitor, como é que eu vou saber quando é um homem ou uma mulher na palavra criança? Através do contexto, ele te dá dicas, por exemplo, bonita ou bonita, adjetivos ao longo do texto, vão definindo o gênero dessa palavra, tá bom? E eu tenho os famosos epicenos. Epicenos quer dizer o que, pessoal? Epicenos são substantivos que são somente para palavras de animais, para determinar animais, em que eu vou utilizar um adjetivo externo. Por exemplo, eu tenho a palavra jacaré. Eu não digo a jacaré, a jacaroa. Não. É jacaré o quê? Macho. E é o jacaré macho, o jacaré fêmea. Às vezes, o artigo não define somente o gênero da palavra. Às vezes, ela muda a significação total. Acompanha comigo. A palavra rádio. A palavra rádio, o rádio, esse O está determinando o gênero, que é masculino, mas quando eu coloco um A mudando do masculino para o feminino, eu tenho uma mudança de significação. O rádio é o equipamento, a rádio é a estação de onde se transmite. O contexto muda quando eu mudo o gênero, significação mudada. Eu posso dizer o nascente para me referir ao local onde o sol se põe, e eu posso dizer a nascente onde faz o que, gente? Onde a água brota. A nascente do Crato ali, por exemplo, é chamada de a nascente porque é de onde a água brota, né? Que deságua nesse lindo canal que transborda todo ano. Cabeça. O cabeça, na verdade, o mais usual é a cabeça, que é um membro do corpo. Quando eu coloco no masculino, quer dizer que ele é o quê? O inteligente, né? Aquela pessoa massa. Na palavra caixa, eu tenho um erro comum. Já encontrei 2 vezes na prova de vocês. Caixa, quando eu me refiro caixa ao referente a quem recebe o pagamento, é só masculino. Eu vou dizer o seguinte: o caixa João, da lotérica aqui do centro, e eu vou dizer o caixa Ana, que trabalha na lotérica do centro. É só masculino para quem recebe seu dinheiro. Vitor, mas eu te chamei a caixa Juliana. Você está chamando ela de burra. Ou seja, caixa é oca, não pensa, é vazia. É ironia, recurso ironia. Então nunca chame a caixa Joana. Por quê, gente? Caixa é o que? A embalagem, o recipiente. Tá bom? Capital e a capital. O capital masculino é o que, gente? É o money, né? O investimento que você faz. E a capital é o quê? Cidade, é um local mais importante de um estado, de um município ou de um país. Vamos lá. Esse guia, eu quero que você faça uma seta da palavra da 4 para 6, por gentileza. Faça uma setinha aí. Da 4 para 6, fez uma setinha aí, que elas são parecidas em questões de erro. Eu tenho a palavra guia.
Guia, no sentido mais comum que a gente utiliza no dia a dia, se refere àquela pessoa que, vamos lá, o guia de educação física. Vamos lá, o guia João nos mostrou a Chapada do Araripe aqui no Ceará. O guia João, não é? E se fosse Juliana? Ficaria o guia Juliana ou a guia Juliana? O guia. Mas a gente fala a guia, mas é o guia. Você está chamando ela de documento, nota fiscal. Nota fiscal é a guia que a gente recebe alguma transação, não é, gente? Então vamos lá, eu tenho mais o que aí? Vamos virar a página. Eu tenho aí o moral e a moral. O moral é aquele estado de espírito quando a gente diz estou com o moral baixo. A moral é o que, gente? O conjunto de éticas, de lei. O grama é o que? O grama, gente, é o peso, unidade de medida, e a grama é aquele que a gente come, né? Disseram que a gente come no Nordeste, né? Mata, vegetação, capim. O cura. Você sabia que cura no masculino é padre? O cura vai rezar a missa hoje, né? A cura é da saúde, da doença. Gente, que coisa chata isso, não é? A gente tem que decorar tudo isso pra prova? Tem, gente. Aí tem, gente, essas outras aí, o águia, o banana, o cisne, isso aí vocês lêem em casa, tá? Fiz os 10 que a banca cobrou, mas ela pode cobrar esses outros, tudo bem? Outra coisa que você tem que prestar atenção é sobre o gênero, que nos deixam dúvida. Palavras que só existem no masculino. Ela cobrou a palavra herpes. E olha como a gente usa o nome dessa doença só no feminino. A herpes contagiou fulano. É o herpes. Grife isso aí, gente. Tá lá no finalzinho, ó. O herpes, o tomate, que a gente diz a tomate. Tomate é masculino. O champanhe. O sabiá, que comumente a gente diz a sabiá. O alvará. E esse dó? Eu tô com uma dó do rapaz. É o dó. É masculino, tá bom? O apêndice. Olha a alface aí, que é o que, gente? Alface? Feminino, não o alface, é a alface. Gente, todas essas palavras já caem na banca. O que é que eu tenho que fazer? É cansativo, não é? Eu acho muito chato trabalhar isso, mas a banca não quer saber, né? E cal, gente, eu vou pintar as paredes com a cal. A cal é feminino, gente, não é o cal, não. Apendicite, a libido. Letra C, substantivos sem singular, só tem plural. Por exemplo, as férias, eu não posso dizer a féria, é só plural. As fezes, eu digo a bosta, mas fezes é só plural. Costas, essa é boa, bota um asterisco nas costas aí, gente. Não posso dizer a costa, quando eu colocar a costa, é a costa marítima, tá? As costas é só plural, tá? Núpcias, óculos, pode grifar óculos. Eu não posso fazer isso no singular, não. O óculos escuro, não. É só plural. Os óculos, e como é que fica a palavra escuro? Escuros. É tudo no plural. Vai dizer o óculo, não. Nem o óculos, não. É os. Os pêsames, os parabéns, as reticências. Vou deixar 3 minutinhos aí. Diz aí na primeira questão. Assinalar as palavras cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome respectivamente, não é? Qual vocês marcaram aí? Caixa é substantivo? É. Dela é o quê? São duas classes aí, né? De, que é preposição, mais um pronome ela. Foi uma contração aí, não foi de mais ela. Formou dela, letra A mesmo. 2. Ele quer uma que esteja incorreta, né? Vamos lá, primitivo. Cabelo é primitivo? É, que não deriva de outra. Pé é primitivo? É. Música é primitivo? Sim. Pedal é derivado? É, deriva de pé. Dançarina deriva de dança? Deriva. Substantivo, derivado. Obra-prima é somente o quê? Composto. Ele é primitivo e composto. Tá errado. Letra B de bola. Acertaram? Sim. Porque excluímos assuntos. É bom raciocínio. Terceira. Assinale todas as alternativas em que todos os substantivos têm seu significado alterado quando modificado seu gênero o quê? Gramatical. Vamos lá.
A capital ou capital mudou o sentido? Sim. O rádio, a rádio? Sim. Estigma? Não. O estigma, que é uma chaga, uma doença, é só masculino. B. O cabeça a cabeça? Sim. O cura a cura? Sim. A alcunha é só feminino. A alcunha. Caixa ou caixa a caixa, ou grama a grama, e afã, que é aquele querido, né? Meu afã, minha afã, é meu afã, é o afã, é só masculino, não é isso? Não muda. Oi? Nome falso. Escrito assim, afã. Afã, é o afã, o querido, o amado. Chaga, doença, é só masculino. O rádio, a rádio. O nascente, a nascente. O cura, a cura. Letra D de dado, não é isso? Acertei na prova. Vamos lá. Grau do substantivo. Bem facinho aqui, gente, ó. Grau do substantivo são dois tipos. Existe o grau aumentativo e o grau o que, gente? Diminutivo. Cada grau desse, ou aumentativo ou diminutivo, nós temos o analítico e o sintético. Decora esse nome, gente. Analítico é maior, é análise, é feito com mais argúcia. E o sintético vem de síntese, que é mais curto. Para eu fazer um grau aumentativo da palavra vaca, eu posso fazer com um adjetivo extra, fazendo vaca grande. Não é isso? Eu posso fazer vacona. Não é isso? Vacona, eu peguei o finalzinho, um sufixo. Note que vacona é uma vaca grande e para eu fazer o aumentativo dela sintético, ela não aumentou tanto. Essa aqui não está maior? Tá, ou seja, grau aumentativo do substantivo vaca se faz com elemento exterior, que é o adjetivo grande. E o sintético se faz só mudando o finalzinho mesmo, o sufixo da palavra. Já o diminutivo, eu tenho aqui, ó, analítico é o que? Analítico é o maior ou menor? Maior. Então fica como? Vaca pequena. Ou eu posso fazer o que? Vaquinha. Agora lá, vaquinha, geralmente, aqui está aqui o sintético, não tem problema. Quando eu estou utilizando os graus ou os sintéticos, às vezes causa mudança de sentido. Vaquinha, às vezes, é uma colaboração financeira que a gente faz com outra pessoa. Mudou o sentido. Ou às vezes pode ser pejorativo, tá bom? Se eu posso utilizar como depreciando alguém, né? Isso é uma vacona. Ou isso não chamam de vaca, né? As pessoas querendo humilhar, depreciar, né? Essa é uma vaca. Aí eu posso dizer, se ela for muito alta ou ela for muito da vida, a gente pode dizer, isso é uma vacona, não é? Eu posso fazer isso. Olha, vamos botar outra palavra, professor. Se eu fizer um diminutivo com a palavra professor, eu posso dizer, meu professorzinho, de amor, de querido, ou eu posso fazer de snob, esse professorzinho. Depende da entonação do adjetivo que você está utilizando, né? Essa menininha veio de novo. Menininha aí não é de querida não, viu? Então, o aumentativo sintético ou o diminutivo sintético, ele pode causar mudança de quê, pessoal? De sentido, tá? Plural do substantivo simples. Simples que é somente um radical. Aí tem o substantivo composto que eu falo daqui a pouco. Vamos lá. Eu posso fazer das palavras simples com acréscimo de S. Qual é o plural de vaca? Um acréscimo de S. Às vezes se faz com acréscimo de um ES. Por exemplo, rapaz. Qual é o plural de rapaz? Rapazes. Eu posso fazer, por exemplo, gravidez. Qual é o plural de gravidez? Gravidezes. Fica estranho, mas esse é o plural. Posso fazer de júnior. Esse júnior não é nome próprio não, viu? Júnior é porque está começando a frase aqui. Vou fazer de letra minúscula. Júnior, na verdade, tem a ver com categoria. O que é uma categoria júnior? Para adolescente, né? Para criança, essas coisas aí, ou iniciante, tá?
O plural de júnior fica como? Juniores. Fica mesmo feio assim. Oi? Juniores tem. Tira o acento. Júnior, juniores. Eu tenho de sênior. Sênior não é o mais importante, só sênior não é o mais importante. Fica como? Seniores. Seniores, né? Vamos lá, gente. O plural de troféu. É troféis ou troféus? É troféus. Às vezes cai isso perguntando. Troféus. O plural de degrau, gente. Degraus ou degraus? Gente, vocês estão bons, viu? Degraus, troféus, né? De boa. Esses são o plural dos substantivos simples. Às vezes me causa problema nesses que eu acabei de colocar. Não tem no material de vocês não, tá? Também existe aqueles substantivos que podem fazer mais de uma forma do plural. Às vezes, gente, tem substantivo que pega 3 formas para uma só. Por exemplo, a palavra cidadão. Cidadão só faz o quê? Cidadões ou cidadãos? Cidadãos, só faz esse. Cirurgião, antes da década de 70, que teve a reforma, nós tínhamos somente cirurgiães. Por força, porque cirurgião a classe médica é muito forte e eles só usavam o quê? Cirurgiões. Aí ela forçou a ter também isso como certo. O VOP já resiste. Cirurgiães, que é o oficial, e cirurgiões. Tá bom? Tem as duas formas. Cirurgiães e cirurgiões. Então, tem 2 formas. E tem aquela de 3. Eu encontrei essas palavras na banca Cetred e fiz uma frasezinha para vocês. Olha a frasezinha. Ó. O aldeão ancião matou o sultão vilão e o ermitão. O que é que você vai decorar? Essa frase, bebê. Você vai decorar e vai saber que o plural desses substantivos aqui estão sempre certos, porque ele esgota as formas de se fazer plural. O plural dessas palavras se faz, ó. Eu vou fazer aqui as 3 formas, ó. Ons, ães e ãos. Agora vamos brincar com o tio. Vamos lá. Vamos lá. Aldeão, aldeães, aldeãos. Ancião, bem rápido. Sultão. Sultões, sultães, sultão. Vilão. Vilões, vilãs, vilãs. Ermitão. Ermitões, ermitães, ermitãos. Tá sempre certo. Eu tenho a regra do SAM. No material de vocês está aí como regra 2. O SAM, eu tenho o substantivo, o adjetivo e o numeral. O que é que quer dizer isso? Você tem que analisar o interior do substantivo para saber quando se pluraliza. Vê só. Eu tenho a palavra aqui couve-flor. Couve-flor. Couve-flor não é um substantivo composto? É. Agora eu tenho que entender o interior dele para saber se ele se pluraliza. Couve é o quê? Substantivo, né? A couve. Flor é o quê? Substantivo. Se for um desses três, os 2 sofrem variação. Correto? Correto. Então como é que fica a couve-flor? As couves-flores. Olha como é simples. É bem básico. Vamos lá. Se fosse o meio-fio. Vamos classificar? A palavra meio é o quê? Não é um numeral? É um numeral. Tá no SAM. Fio é o quê? Substantivo. Como é que eu pluralizo aqui? Os meios fios. Fácil. Ai, Vitor, e a segunda-feira? Segunda-feira. Como é que fica segunda-feira?
Vamos lá. Segunda é o quê? Não, é numeral, né? A segunda. Feira é o quê? Substantivo. Como é que eu faço isso aqui? Qual é o problema disso? Nenhum. Só é estranho. Ninguém diz segundas-feiras. É a falta de costume de pronunciar esse trem aqui, não é verdade? Tá bom? Vamos lá. Se fosse assim, ó. Navio, escola. O navio e escola. Vamos lá. Navio é o que, gente? É substantivo. E escola é o que? Substantivo. Tá bom? 2 substantivos. Como é que eu pluralizo? Os navios, escolas. Tá bom? Se fosse banana, maçã. Vamos lá. A banana, maçã. Que é uma delícia, né? Nunca vejo. Faz tempo, né? Não vende não aqui. E cara, e pequeno, né? As bananas, maçãs. Tá bom? Por quê? Banana é o que, gente? Substantivo e aqui substantivo. Agora vamos lá. Você aprendeu a regra do SAM? Essa é a regra principal do substantivo composto. Substantivo, adjetivo, numeral variam os dois. Eu vou botar uma exceçãozinha aqui. Não é exceção. Retifico. É uma facultação. Quando o segundo substantivo mostrar o tipo do primeiro ou a finalidade do primeiro, o segundo elemento pode ficar no singular. Vamos fazer? Os couve-flor. A palavra flor define o tipo de couve? Não define, não? Não é a couve. Você já viu couve-manteiga? Já. Tem a couve-manteiga e tem a couve o quê? Flor. Então a palavra flor define. Olha, não é a qualquer couve, é a couve o quê? Flor. Portanto, aqui o segundo delimita o sentido do primeiro. Ou seja, mostra o quê, gente? O tipo do primeiro. Então, se a banca disser o seguinte: as couves-flores pode ser reescrita deixando as couves-flor. Certo ou errado? Certo. Gente. Tem um problema, vai ficar gravado para vocês reverem. Navio escola. Escola mostra o tipo do primeiro? Sim, não é qualquer navio, é um navio que é ao mesmo tempo o quê? Escola. Fica os navios escolas ou então os navios escola. Eu vi numa prova da SESC cobrando a palavra barco-banco. Lá em Manaus, eu acho que é em Manaus que tem o navio escola, lá também tem um barco que é um banco também, Banco da Caixa, do Brasil. Você é de lá não? Não, né? Mas você já viu, não foi? Então, ó, fica como? Os barcos banco. Vitor, pode ficar no plural? Pode. Ou seja, é só quando o segundo nosso tipo do primeiro que ele pode se singularizar. Agora é só o segundo termo. Facultativo. Tá tudo escrito no material de vocês aí. Tudo depende de uma interpretação. A palavra guarda-chuva. Esse guarda aí é uma pessoa, é um substantivo ou é o ato de guardar? Na palavra guarda-chuva, eu tenho o ato de guardar? Tenho ou não tenho? Sim. Tenho o ato de guardar a pessoa da chuva. Então aqui é o quê? Vou chamar de verbo, tá bom? Chamar de verbo. Guarda, já eu explico o plural. O guarda-roupa, que é o ato de guardar a roupa? Sim. Eu vou botar no asterisco não, vamos continuar. Então eu vou colocar aqui de verbo. Guarda municipal, aqui é o ato de guardar o município? Sim. Eu acho também, só que a gramática considera, eu vou botar um asterisco aqui para dizer que ela é exceção, tá bom? Eu vou chamar de substantivo. Eu acho que é do ato de guardar, mas o plural dela faz nos dois. Tá? O agente, tá bom? Que guarda o município. Vamos lá, é interpretativo, né? A palavra abaixo é o quê? Abaixo, não é advérbio? Não é, gente? Advérbio de lugar. Bem é o quê?
Advérbio também. Vamos explicar essa regra aqui. Quando eu tenho uma palavra que não está no sam em primeiro elemento, tá no sam o verbo? Não. Tá não, é substantivo, adjetivo e numeral. Quando eu tenho uma palavra que não está no sam, essa palavra se torna invariável, só que ela obriga a próxima, independente de sua classe, a variar. Então ficaria como? Os guarda-chuvas. Guarda-roupa. Aqui não é o ato de guardar a roupa, não é? Não é um verbo aqui? Ficaria como? Os guarda-roupas. Como eu coloquei aqui, que a gramática entende que aqui é o guardinha, é o agente que guarda o município, aqui é um substantivo. Municipal é o que, gente? Adjetivo. Portanto, tá na regra do sam? Tá, então como é que faz o plural? Guardas municipais. Abaixo, ninguém tem dúvida que isso aqui é um advérbio. Advérbio é uma classe variável? Não. Portanto, ele obriga o outro a fazer o quê? Um plural. Então fica como? Os abaixo assinados. Bem te vi, não pássaro. A primeira é invariável, ele obriga a próxima a fazer o quê? Plural. Então como é que fica? Os bem te vis. Bonito demais isso aqui. Se fosse aquela flor bem me quer, é? Bem me quer. Não é uma flor? É um substantivo aqui. Como é que ficaria o plural de bem me quer, gente? Os. É os, é ou é as? Né? As flores? Vou dizer os. Os bem. Bem não é um advérbio? É, ele obriga o outro a variar. Fica como? Os bem me queres. Só o primeiro varia. Note a palavra pé de moleque, ó. Pé de moleque que perdeu o hífen. Pé de moleque. Se esse substantivo aqui estiver unido por preposição, só o primeiro varia. Eu vou dizer como? Os pés de moleque. Tá bom? Vamos lá. Se fosse mula sem cabeça, ficaria como? Mulas sem cabeça. Ou seja, quando eu tenho uma preposição, só o primeiro sofre a variação. Tá certo? E eu tenho outra, gente, aí, que é bacana demais. Vê só, a número 6. No caso de onomatopeias ou de palavras imitativas, o que é onomatopeia? Na escrita do som? Ou seja, só o segundo varia. Acompanha. Tic-tac fica como? Tic-tacs. Reco-reco. Reco-recos. E o último aí, eu tenho casos de verbos repetidos. Tudo pode acontecer em verbos repetidos. Ou seja, tanto faz. Só o primeiro varia, só o segundo varia, ou o quê? Ou os dois. Pula, pula, vamos lá. Pulas, pula, pula, pulas, ou pulas, pulas.